Oi, eu sou o Daniel Gonzaga e você está assistindo o Mastigado, um programa que busca mapear a história da música brasileira através dos seus principais expoentes. Esse programa passa na Rítmica, uma web TV totalmente voltada para as artes e que se comunica com o planeta inteiro em várias línguas. Você sabe, mas não custa lembrar, você pode baixar o nosso aplicativo apontando o seu leitor de QR Code do celular para esse QR Code que está aí na tela, aqui no cantinho, só apontar aqui, ó. Então, você vai poder baixar o nosso aplicativo e assistir a nossa programação de onde quer que você esteja de camarote, uma programação que está muito bacana. Vou deixar o QR Code ali para você poder pegar o seu celular e baixar esse aplicativo para ter acesso a esse nosso universo. O programa de hoje está incrível, porque o nosso convidado de hoje, eu sou fã, sou suspeito para falar. Ele é um caiçara meio caipira, vindo de família de músicos, neto de maestro. A sua música sai do litoral, passa pelo Vale do Paraíba, e tem leves toques de Guaranias, do Mato Grosso do Sul. E ele é dono de 26 discos ou mais, que eu perdi a conta, e de alguns troféus importantes também. Compôs sua própria Asa Branca, mas isso eu deixo para que ele explique. E, na minha opinião, compôs também um dos mais belos jingles da publicidade brasileira. Eu estou falando de um dos grandes cantadores do Brasil. Bem-vindo, Renato Teixeira. Vamos falar sobre música? Olá, Daniel. Que bom, Daniel, estar aqui com você, poder conversar, poder bater um papo. E eu tenho acompanhado a sua batalha aí, a sua televisão. O Chico, meu filho, gosta de assistir muito, e eu estou sabendo que é muito caprichado, muito bem feitinho, então isso aí vale para o mundo, né? Isso é uma conquista nossa. A gente, durante muito tempo, a gente foi escravo das grandes redes para poder divulgar nosso trabalho, né? Agora, eu acho que com as novas tecnologias a gente pode se espalhar mais, né? O que é muito importante. Isso. Te agradeço muito a sua presença. Esse trabalho de documentação é muito importante para mim e para as gerações futuras. Estudar aquilo que vocês, grandes mestres, deixaram para nós, músicos, cidadãos, né, como legado. Eu vou te pedir que espere um minutinho, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e já volta conversando com você. Eu te peço licença, com licença. Você sabe, mas não custa lembrar, baixe o nosso aplicativo. Você está vendo Mastigado, um programa que busca mapear a música brasileira através dos seus mestres, dos seus principais expoentes. A gente vai dar um pulinho ali, tomar um copo d'água, se recuperar, porque a ansiedade é grande de saber um monte de coisa do Renato. Seja bem-vindo. Rítmica, qual é o seu ritmo? O Mastigado. Mastigado. Vamos conversar como se a gente estivesse batendo um papo, que é a nossa casa, é a sua casa. Vem com a gente, participe.
Ricardo Moreno e essa é a Canja Carioca, trazendo, como sempre, a produção cultural fora da mídia convencional. Seja bem-vindo! Ô mastigado. Oi, a gente está de volta, você está assistindo Mastigado. Eu sou o Daniel Gonzaga. Esse programa busca mapear a música brasileira através de um papo com seus principais expoentes. Você sabe, mas não custa nada lembrar. Você pode baixar o nosso aplicativo, assistir a nossa programação de camarote, de onde quer que você esteja, nesse mundão grandão aí. Liga para a gente, manda suas opiniões, a gente está aqui pronto para te escutar. Nosso entrevistado de hoje, um artista incrível, que eu tenho o prazer de receber. Eu estou batendo um papo aqui com o Renato Teixeira. Ei, Renato, agora de volta, definitivamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que a música entrou na sua vida? Assim, o primeiro contato que você teve com a música em casa, através dos seus pais, da sua família, como é que você teve esse acesso à música? Como foi isso? Eu sou muitos músicos na família, né? Geralmente é assim, né? Então, na minha família era até um pouco exagerada a coisa, né? Minha mãe tocava, minhas tias, quando com a minha mãe eram 4 irmãs, elas cantavam e faziam vocais, né? Enfim, a música... Eu acho até porque, como eu morava em Ubatuba, era uma pequena cidade do litoral norte, né? Assim, na época que eu morava lá, parece que a população foi anos 50, né? A população da cidade era 2.500 pessoas. Não tinha rádio, né? Aqueles aparelhos de rádio Telefunken, que tinha aquele olho mágico, né? E mais nada. Não tinha televisão, só tinha um cinema. Então a diversão era praia e música, né? De noite todo mundo tinha que tocar alguma coisa, porque senão o silêncio era ensurdecedor. Então foi dentro desse ambiente cheio de música, de cantadores, de cantores, de músicos, alguns muito bons. Eu tenho pelo menos um antepassado, Adolfinho, que tinha condições totais de atuar e de ter uma carreira também. Agora, pesquisando, eu descubro que um parentesco com o Nilton Teixeira, no Rio, que a minha família tem uma origem no Rio, então o Nilton Teixeira é um grande compositor, né? Fez Adeus à Minha Rua. Sim. O irmão dele, o Altinho, foi o primeiro cara, também era compositor, fez coisas lindas. O Paulinho da Viola já gravou músicas dele. Ele fazia muito bem, ele usava acordes dissonantes na música brasileira. Ele foi talvez o precursor de se enfiar, sabe, aqueles acordes que depois se viraram uma rotina, né? Ele também tem até referências do Tom Jobim com relação a ele, dizendo que ele foi um precursor. Então é uma família grande de músicos. Por incrível que pareça, talvez eu seja o único que não seja realmente músico, né? Porque todo mundo sabia ler, sabia fazer arranjos. A minha tia Edith, ela cantava, ela tocou o coro da igreja há muitos anos, né? E era um momento lindo, porque era uma hora de você ouvir uma cantora, você ia na igreja, né? Daí você ouvia Edith cantar, né? É bonito isso. Chegava nas festas, ela fazia nas procissões, elas cantavam, é uma coisa muito linda, cara. A música na minha infância foi muito linda, porque ela era muito natural, não era assim ninguém tratava isso como uma coisa muito especial, né? Fazia parte, né, do nosso dia a dia. Então, por isso que eu acho que quando eu comecei a compor,
E eu já compunha desde pequenininho. Com 9 anos, eu comecei a compor no mizinho, sabe? Fazer umas melodias no mizinho, assim. Depois a minha mãe foi me ensinando os acordes. Eles não tinham muita paciência para ensinar, não, né? Eles Então, nunca eu ficava têm. muito de olho também, sabe? Olhando e vendo. Minha mãe me ensinou alguns acordes, então comecei com esses acordes, comecei a compor. E o que Quando eu tocava ia nessa rádio que você ouvia? O que você lembra assim de pequeno, de ouvir na rádio? O que te interessava? Ou que não te interessava, mas que você ouvia? Olha, na Rádio Nacional, eu ouvia tudo. Eu ouvia o programa do César de Alencar, que eu não sei se era sábado ou domingo, mas eu assistia todo o programa inteiro. Tinha uma rede do lado do nosso telefone, que eu deitava na rede e ficava ouvindo. E eu gostava muito de ouvir as cantoras. Engraçado que eu gostava de algumas cantoras, tipo Neuza Maria, que era uma cantora que cantava mais maneiro, né? Marion, sabe? Eu gostava dessas mais estranhas, assim, né? Agora, dentro da família, e algumas canções que realmente foram, que eu ouvi na rádio e que realmente foram importantes para a minha formação musical. Por exemplo, tinha uma do... Como é, ele era um compositor muito bom, Monsueto. Monsueto foi um grande compositor. Ele fez uma assim: tortura mental, saudade é meu mal, essa paixão me incendeia, trago no peito um vulcão, e de tanto pensar nela, temo perder a razão, ai de mim. Essa melodia, cara, me encantou muito, sabe? Essa sequência melódica, sabe? Outra que também foi matador assim, na minha vida foi o Lúcio Gatica, do Trio Los Panchos, cantando Sinceridade e Vaja com Deus. São duas canções que, para mim, quando eu ouvi essas músicas, eu acho que foi nessa época que realmente eu me transformei no compositor, porque ela fez a minha cabeça de um jeito fantástico. Adorei. Tinha quantos anos, mais ou menos, Renato? Qual? Você tinha mais... Quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter uns 10, 12 anos, né? Tá. Aquela assim, né? Da alvorada al despertar, doce amor mío, en tu corazón yo voy a donde quieras. Sabe esses semitonzinhos, eu adoro. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Deus, meu amor. Fez a minha cabeça, sabe? Até hoje, esse raciocínio musical me acompanha, né? E como que o violão entrou na sua vida? Você Aí já vou te contar uma história que eu sei que você vai amar. Vai lá, com certeza. O Jango Teixeira, meu avô, que era maestro, tocava bombardino, filho do meu bisavô Benedito Teixeira, esse que veio do Rio de Janeiro, telegrafista. Eles eram uma família de telegrafistas, mexiam com a... O meu avô, quando alguém queria casar com uma das 4 filhas dele, ele falava assim: não quero pedido, não. Tem que vir aqui tocar uma música, senão não leva. Né? É uma coisa assim, bem radical. Né? E aí meu pai foi fazer o pedido, né? E o meu pai caprichou, né? Ele falou: então eu vou dar um violão de presente para a noiva, que era minha mãe, né? Então eu vou tocar. Ele chegou e tocou no violão, ganhou a noiva e deu o violão para a noiva. O violão é um combo completo. E a música que ele tocou, eu não sei ainda, eu preciso conferir diretamente, mas foi uma música de seu avô, que eu acho que foi assim: ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. E você já gravou também, não? Hã? Que você já gravou também. Já gravei. Talvez essa música aí seja... Eu nasci dessa música, né?
Aí tinha essa coisa. Daí você começou a compor muito cedo? Você é um compositor de jovem ou você demorou a compor? Não, com 9 anos eu já comecei a compor naquela esqueminha, né? Fazendo a melodia. Uma coisa só. Aí eu lembro que talvez a primeira música que eu fiz, que era assim. Depois eu aprendi a tocar ela, porque eu não sabia, eu tocava ela mal, mas eu devia ter uns 11, 12 anos. Eu tocava ela mal, você que fez a música. Mas eu não era muito habilidoso aqui, como não sou até hoje. Né? Muito bom. Então é assim: casa de pobre não tem terraço, é feita de barro e sapê. Cadillac pra ele é bicho, e quem tem carroça é rico. Todo dia pega o barco, põe no rolo e leva ao mar. E vem encantado, coitado, o sol no horizonte despontar. É uma canção de menino, de criança. Mas já era completa, né? A canção, né? Bem feita, bem construída, né? É porque essa coisa você nasce com isso, né? Isso aí não é adquirido, né? Isso é de nascer. Você acha isso que você nasce com isso? Você acha que você, por conta desses estímulos todos da sua família, isso não é relevante para uma construção de uma personalidade musical? Eu acho muito relevante. A influência familiar na minha música é absurda, é um absurdo. Eu estou compondo, eu me sinto meu tio, entendeu? Eu sei quando a canção que eu faço vai agradar o meu avô, sabe? Eu sei quais as críticas que a minha mãe faria, eu sei tudo, entendeu? Agora, eles não não é que eles não sacaram, a música era uma coisa tão natural na família que se eu tivesse ouvido o menino tocar uma música dessa, Casa de Pobre, não tem terraço, pererororororó, eu apostaria que tinha um compositor na família, entendeu? Mas eles deixaram batido, porque talvez eles soubessem que a coisa... Tem tanta música também inundando a casa, né? Que às vezes até é um nível muito alto, né? Um padrão muito alto para se prestar atenção. Renato, eu vou ter que dar a nossa primeira parada, porque esse papo dura 1 hora, mas ele passa, voando. Vou te pedir licença mais 1 segundo. Eu vou ali, mas eu estou aqui. Eu já volto, tá? Com licença, com licença. Bom, tá gostando? Eu não preciso nem falar, né? Baixa o nosso aplicativo, está aqui no canto da tela. Fica com o celular aí do lado. De tempos em tempos, eu abro o aplicativo aqui e você vai ter a possibilidade de baixar e assistir a nossa programação de camarote, onde quer que você esteja. Esse é o Mastigado, programa que busca mapear a música brasileira através dos seus principais expoentes. Hoje eu estou conversando com o Renato Teixeira. Eu vou dar mais uma paradinha, tomar uma água e comunicar com a produção, mas a gente já volta com esse papo incrível e você não sai daí não, tá bom? Porque é rapidinho, você sabe que essas coisas são velozes. Então tá, até já. Rítmica, qual é o seu ritmo? Ô mastigado.
mastigado. Oi, voltamos com o Mastigado. Eu sou o Daniel Gonzaga. Você está na Rítmica, uma web TV voltada exclusivamente para as artes, com conteúdo próprio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse programa busca mapear a música brasileira através de entrevistas com os seus mestres e principais expoentes. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Renato Teixeira. Renato, voltamos então, vamos continuar aqui o nosso papo. Eu queria saber de você, porque assim, a gente tenta mapear aqui as participações dos grandes mestres, né, e as suas entradas no que a gente fala, no que a gente chama de música brasileira, e que em alguns momentos convencionou se chamar de música popular brasileira, a famosa MPB. Então eu queria começar conversando sobre as suas origens, porque apesar de você ter nascido no litoral paulista, né, ter uma história com o Vale do Paraíba, você tem muitos sotaques de Guarânia, você fala muito do Mato Grosso, você tem uma música chamada Mato Grosso, Meu Amor, né, ou já pelo menos cantou a música. Então, assim, quais são os sotaques do Renato e como que se dá a entrada dele nessa música brasileira? Por enquanto, não vamos falar de música popular brasileira, porque esse é um rótulo criado posteriormente, né, para, de alguma forma, criar um grupo dentro da música brasileira que se solidificou basicamente no Rio e em São Paulo, né, ao meu ver. Então, da onde que vem o Renato? Esse regionalismo, essa música brasileira, ele é MPB, ele é música regional, ele é folk? Me responde. Eu não consigo, eu acho. É como você entra na arena, né? Vamos dizer assim. Né? Eu fui criado em Ubatuba, na praia, nasci em Santos, né? E Ubatuba, de Ubatuba a Taubaté, são uma hora e pouco de viagem. Você passa por São Luís de Paraitinga, você vai a Caipiranga, né? Você sai Caiçara. Depois que você passa São Luís de Paraitinga, você já deu uma bela caipirada, né? Quando você chega em Taubaté, você já chega assim quase completamente caipira. Se você subir em Campos do Jordão, daí você não tem mais volta, você caipirou de uma vez. Então, esse meu trajeto tem esse sentido aí, né? Então, eu acho que eu chego na música por esse caminho, pelo caminho familiar. Chego em Taubaté, aí na escola, no ginásio. Aí sempre o violão, sempre. Não tem, sabe? Você sabe como é que é, né? A gente dorme com ele, né? O meu filho, o Chico, dormia com o violão, meu neto dorme com o violão, sabe? Tudo. Então, eu andava pendurado no violão, né? Porque também era a única coisa que eu tinha para dizer, né? Então, é a minha juventude ali. E o mais interessante, quando eu cheguei em Taubaté, eu comecei a começar a minha vida musical. O meu interesse, começou um interesse muito forte, assim, eu com a música, né? Eu me liguei muito na música nordestina, principalmente por causa do seu avô, do Gonzagão, que realmente era um personagem ele era do cast lá de casa. Renato, como vocês dois são duas pessoas, você e meu avô, muito iluminadas, eu vou te pedir que, por favor, que você chegue um pouquinho para a sua esquerda, porque o sol está para a outra esquerda. Isso, pronto. Vou para a direita. Sim. Pronto. A gente tira um pouco do seu brilho, mas é por uma boa causa. Vamos fazer a coisa... Deixa eu tirar aqui. Vou botar aqui, assim que vai ficar melhor agora. O que importa é a informação. Bom, aí eu tive um vínculo muito forte com a música nordestina num determinado momento, né? Tive mesmo. E comecei a fazer coisas. E naquela época que a gente gostava de fazer, e tinha aqueles espetáculos musicais geniais, Arena Canta Zumbi, Liberdade, foi a época que eu estava, sabe, despontando, me interessando pela. Então, eu me apaixonei completamente. Você de repente, aquele show Opinião, que
que com a Nara, sabe? Depois com a Bethânia, ou com a Bethânia, depois com a Nara. Não, primeiro com a Nara, depois com a Bethânia. Enfim, as coisas aquele momento foi um momento que eu me interessei muito pela música nordestina e gostava muito do texto do Vandré. E eu fiquei um pouco meio Vandré, assim, também. E aí é que acontece uma coisa legal. Eu já estava em São Paulo, né? Já estava morando aqui, e um dia eu fui na Galeria Metrópole, que tem ali perto da Biblioteca Mário de Andrade. Eu fui na Galeria Metrópole, onde tinha um subsolo, onde juntava todo mundo, os músicos, juntava todo mundo ali, entendeu? Tinha sanduíche e tinha espaço para tocar. E aí eu estava sentado lá com um amigo meu, que era o Marcos Pereira, que é um cara que tem uma história muito, muito linda na música. Marcos Pereira, o produtor, dono do selo? Produtor. O Marcos Pereira era um publicitário muito bem sucedido. Eu vou te dizer que esse selo do Marcos Pereira, essa iniciativa do trabalho dele, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na música brasileira em termos de registro. O Marcos, ele se apaixonou de uma forma tão radical pela música brasileira que ele abriu mão de uma agência de publicidade muito, muito, muito importante, com grandes contas, com tudo, para se dedicar à música, né? E fez todo aquele trabalho, mapeou o Brasil, a música do Centro-Oeste, a música do Sul, a música do Norte e Nordeste. E ele era muito meu amigo. Ele foi o primeiro cara a ouvir Romaria, inclusive, né? E nesse dia eu estava com ele lá na Galeria Metrópole, e chegou um compositor que foi embora muito cedo, e que, se ele tivesse ficado, ele teria feito muita coisa, ele teria sido muito importante, que foi o Sidney Miller, que era meu amigo, a gente se dava bem, e o Sidney Miller chegou lá, eu, Marcos Pereira, comendo sanduíche no Sandichurra ali, aí ele chega o Sidney Miller com um amigo dele, sentam, e o Sidney Miller vira e fala assim: cara, esse cara aqui fez o samba mais bonito de todos os tempos. Aí vamos ouvir, né? Daí o cara tirou o violão e tocou, era o Paulinho da Viola. Ele tocou: hoje eu vi minha nega, como vem, como posso, nas mãos. Aí, cara, eu fui ouvindo aquilo. Quando ele acabou, eu falei: eu estou todo errado. Eu estou todo errado. Porque sabe o que eu senti quando ele me mostrou a música? Eu senti que ele estava falando com tanto conhecimento, ele estava contando uma história com tanta veracidade. É tão denso, né? Porque ele viveu aquilo é uma linguagem dele, a turma dele, o bairro dele, as ruas por onde ele passa, as pessoas que ele... Aí eu falei: porra, eu tenho que voltar para Taubaté. Aí encerra essa coisa nordestina, essa fase meio nordestina, sabe? Esse namoro com a música nordestina que eu tinha. Aí eu volto para Taubaté, não fisicamente, entendeu? A minha cabeça volta para Taubaté. Daí eu começo a avaliar os meus valores, sabe? Mas o seu nordestino, aí, só daí tem vários papos, né? Mas a sua música, de alguma forma, eu sinto ela como um precursor do folk, ou como um country, ou como alguma coisa que leva para um Nordeste, mas para um outro tipo de Nordeste também, que é o Nordeste, às vezes, do Zé Ramalho, do Geraldo, ou às vezes do próprio Raul, né? E um outro papo como esse programa busca mapear a música brasileira, assim, em que prateleira se colocaria isso, né? Porque isso é música brasileira, isso é música popular brasileira, ou isso é música regional, sendo ela o Nordeste do Gonzagão ou o samba do Paulinho da Viola? Por que o Nordeste do Gonzagão é considerado mais música regional do que o samba do Paulinho da Viola, que é tão regional quanto, só que de outra região do país? O Renato, ele é música brasileira, ele é música regional. Elomar, Xangai, isso é o quê? Veja uma coisa, eu tenho uma profunda relação, mas uma imensa relação com a música nordestina, até hoje. Eu sou parceiro do Maciel Melo, que para mim é um dos que junto com Gonzagão e Dominguinhos formam um tripé importante da música pernambucana. Eu sou parceiro do Fagner.
Eu e Fagner já estamos chegando nas 30 canções compostas já. Eu sou parceiro do Fausto Nilo. Eu tenho... O Xangai é meu compadre. Xangai é padrinho de Chico, entendeu? Eu faço shows com Elomar. Eu tenho uma ligação muito grande. E como também tenho, e aí que é engraçado, né? É meio, não sei porquê, mas eu já fiz coisas, por exemplo, no aniversário, acho que foi centenário, ou 90 anos, 80, do Teixeirinha. Eu fui para o Rio Grande do Sul e lá eu toquei com o Borghettini, entendeu? Eu trabalho também, eu assisti todo aquele princípio do Yamandu, entendeu? Sabe, dessas coisas todas. E Minas nem se fala. Minas nem se fala, porque o meu produtor, o cara que levantou o meu circo, vamos dizer assim, que me deu que estabeleceu a minha sonoridade, foi o Sérgio Werneck Muniz, que é o apelido de Sérgio Mineiro. Entendeu? Então, pô, a minha banda é cheia de mineiro. Então, você vai andando, cara, sabe? Esse Mato Grosso todo, esse 6x8 que tem no seu trabalho também, Renata, tum, 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 bom pra caramba. O que acontece que isso vem? É o seguinte... De Paraná, Rondônia, Guajará-Mirim, Cacoal, esse povo todo aí. Aí acontece o seguinte, voltamos para Ubatuba, minha infância, tá? Assim, 4 horas da manhã, por exemplo, eu acordava, ia para a casa do meu avô e pegar o café da manhã, e ele e os caçadores, 4 ou 5 caçadores, todos preparando suas armas para ir para o mato caçar, num tempo que era uma coisa de sobrevivência, porque Ubatuba tinha um afastamento. Então, eles caçavam paca, né? Então, eles tinham quantas pacas pode pegar hoje? Então, eles falaram, tem que trazer para fulano, dividiam antes de caçar e traziam exatamente... Não era uma caça predatória, era uma caça de necessidade mesmo, entendeu? Uhum. Para se ter carne para comer. Subsistência. E é subsistência. Aí, então você imagina numa família de caçadores, que meu avô era caçador e pescador, que é interessante isso, tem um pouco a ver comigo, porque assim como eu ia com ele pescar na costeira, em Ubatuba, sabe? Para o mato ele nunca me levou para caçar, porque tinha arma, tinha esses negócios, então ele não me levava. Mas quando se falava em Mato Grosso, naquela família, cara, se falava Mato Grosso com a boca cheia, entendeu? Porque lá era o lugar que tinha peixe, tinha caça, lá era o Mato Grosso, lá não tinha... Lá era, na minha cabeça... Era um matagal imenso, entendeu? Sabe? Na minha cabeça de menino, o Mato Grosso era uma coisa assim. E meu pai amava Guaranias. Meu pai adorava Guaranias também, entendeu? Então, essa sonoridade do Brasil Central assim, meio que veio comigo também. É lógico que você, só com o tempo que você vai entendendo as coisas que aconteceram com você, entendeu? Mas essas coisas, de uma certa forma, me prepararam para o meu encontro com o Almir. Você é um cara que... Eu faço um paralelo seu com o Gonzagão, que é de estar muito próximo à natureza, né? Você tem uma linha de atuação que ela é muito fresca, assim, muito fresca no sentido de natureza mesmo. O que eu ouço você cantando, tipo assim, de Papoá, Casinha Branca, Amora, sabe? São coisas tão bonitas e tão ligadas à natureza, e é sempre o passarinho, né? O cutelinho, essas coisas assim, eu acho muito interessantes. E você, nesse papo de o que é música brasileira e o que é música regional, assim, você dialoga totalmente com a MPB, porque os seus companheiros, assim, seu entorno vai... Oswaldo Montenegro, né? Zé Geraldo, por aí, Xangai, essa é a tua galera. Mas você também canta Canto do Povo de um Lugar, que eu já vi você cantando. Você tem gravações com a Gal Costa, cantando uma música sua, num tipo de gravação muito semelhante ao que o Chico Buarque fazia, com aquela vozinha muito bonita, assim, muito maviosa. Então, você, como um todo, você dialoga com o Gonzagão, né? Então, por isso que eu fico nessa. O que é música regional? O que é forró? Não, o que é música popular brasileira? Daniel, né? eu acho
Eu tenho conversado, eu converso isso, esse é um assunto que eu converso com o Fagner, com o Fausto também, que é o seguinte: eu acho que tudo bem, a música regional, ela, num determinado momento, quando a máquina de promover música ainda era analógica, entendeu? Eu acho que o regionalismo precisava ser definido, né? Agora não, cara. Eu acho que agora é música brasileira com todos os regionalismos dentro. Uhum. Eu vejo, por exemplo, quando eu vejo Xangai cantar, entendeu? Eu peço para ele: Xangai, não cante só essas músicas que têm essa conotação só nordestina, porque você é um cantor, pô. Entendeu? Você pode cantar o que você quiser. Aí ele começa a cantar Valdir Soriano, fica lindo, entendeu? Que também é nordestino, né? Fica lindo, entendeu? Começa a cantar algumas coisas que ficam realmente muito bonitas. Então, eu acho que eu não consigo definir a minha música hoje ainda, entendeu? Eu acho que vai ter uma definição para ela, sabe, num determinado momento. Eu acho que às vezes até faz falta, porque você precisava botar, se você tem uma lojinha, você tem que botar um nome na loja, né? A nossa não tem muito nome. Tá descambando para essa coisa de nome de folk, mas também Milton Nascimento é folk também, Fagner é folk, entendeu? Todo mundo é folk. Então, eu acho assim, que se a gente conseguir fazer uma grande mistura e voltar e recuperar esse nome que surge, inclusive ali na época naquele momento em que começa a surgir Caetano, Chico, todo esse pessoal, que é a MPB, né? Eu acho que, na verdade, o nome que mais me agrada é MPB, porque esse é um nome com conteúdo, esse é um nome que tem um lastro, sabe? Que qualquer país do mundo pagaria. Você acha que a MPB ela engloba todos vocês? Você acha que a MPB, a música popular brasileira, ela é realmente popular? E para finalizar a pergunta, o funk é música popular brasileira? Não responda agora. Guarde um pouquinho, porque eu vou para o final do segundo bloco, que essa entrevista está correndo. Eu já volto, peço licença, com licença. Estou com o Renato Teixeira, provocando ele aqui. Eu sou Daniel Gonzaga, você está assistindo o Mastigado, o programa que busca mapear a música brasileira através dos seus principais expoentes. Você está na Rítmica, a gente vai dar um pulinho, vai tomar uma água, vai baixar a poeira, vai deixar o Renato pensando nessas perguntas que eu coloquei para ele, mas a gente já volta. Rítmica, qual o seu ritmo? O Mastigado. Oi, estamos de volta para o último bloco do Mastigado. Infelizmente, eu sou o Daniel Gonzaga e esse programa busca mapear a história da MPB, a história da música brasileira, através de entrevistas com seus mestres, com os seus principais expoentes. Você está na Rítmica, uma TV voltada exclusivamente para as artes, escoando a produção cultural estagnada do país. E hoje eu tenho a honra de receber Renato Teixeira para esse papo que, infelizmente, está chegando ao fim. Renato, bebeu uma água, descansou, pensou, está mastigando, porque nós estamos no mastigado. Então, você
Muito obrigado por essa referência. O que é a MPB, Renato? Porque assim, as pessoas acham que MPB foi um rótulo que veio com a Arca de Noé e caiu no colo da música brasileira. Você pode explicar para a gente de onde que vem essa nomenclatura, vamos colocar assim? Eu não sei exatamente onde surge essa. Talvez na época do Juscelino ali, sabe aquele momento ali que tudo começava a abreviar JK, sabe, essas coisas? Uhum. Então, eu acho que a MPB surge ali quando a Bossa Nova começa a ir para o morro, entendeu? Sabe? Começa a entrar. O Carlos Lira faz. Juscelino 55, né? E eu aí, acho que um pouco mais pra frente. presidente Bossa Nova, 55, deve ter, e ainda vem tropicalismo depois, não está aí meio que entre essas duas coisas? Pois é, eu acho que o tropicalismo entra dentro da MPB, entendeu? Já entra na MPB. Agora, eu acho regurgitar a cultura brasileira. Você vê, por exemplo, quando surgiram os geniais e maravilhosos, uma das coisas mais lindas que aconteceram na música brasileira, chamado Novos Baianos. Eu estava ali, a gente, quer dizer, o universo musical era menor, então a gente se encontrava mais, a gente sabia melhor, sabia mais um do outro, né? Então eu sabia que eles não gostaram nada daquele título, Novos Baianos. Por que Novos Baianos? Eu acho que nem o Caetano gostou, quando ele era o velho baiano, né? Então, mas foi a imprensa que... Dorival Caymmi, então, estava lascado. Como? Dorival Caymmi, então, estava lascado. Quase um dinossauro. Pois é. Então, eu acho que foi que esses nomes surgem assim, né? As pessoas vão botando, né? Parece que Bossa Nova foi o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, que foi engraxar o sapato, e o engraxado começou a fazer uma batucada no sapato dele com aquele pano de dar luz, que antigamente se engraxava os sapatos, né? Daí ele falou, mas o que é isso? Ele falou, isso aqui é Bossa Nova. Então, tem uma linha que diz que foi aí que foi o engraxate que deu o nome. Entendeu? Não tem uma questão daquela gravadora do Aloysio de Oliveira? A Aloysio de Oliveira foi a elenco, que foi um momento maravilhoso dentro da música brasileira. Porque a música brasileira ela tem muito disso, não é? De você pegar, por exemplo, a história do Sérgio Reis, né? Vindo da Jovem Guarda e que foi cair na música sertaneja. Com várias histórias assim, né? De criação de produto. Né? Como o seu programa conta a história, eu acho bom fazer um resumo dessa história, porque é muito importante a pergunta de como surgiu o sertanejo moderno. Tá? Então, ele vem por 3 vertentes. Uma vertente que é uma dupla caipira chamada Léo Canhoto e Robertinho, que, de repente, tiraram a camisa xadrez, embora a camisa xadrez jamais vá sair do gosto do pessoal da roça, do interior. Eles tiraram a camisa xadrez, eles se vestiram de cowboy, eles mandaram os revólveres na cinta, em vez de cavalo, eles subiram umas motos. O Léo Canhoto era um excelente compositor. E abriram uma porta para que pudesse passar essas duplas modernas, sertanejos modernos, né? Que é o Chitãozinho Chororó, o Zezé, todo esse pessoal. Eu acho que eles vêm pelo fluxo do... Agora, no meio desse caminho, tem um cara chamado Tony Campelo, que foi o cara irmão da Celi Campelo, que anteriormente já tinha sido assim, um dos precursores, e talvez o cara mais importante no lançamento do rock and roll no Brasil, porque ele fez conscientemente, ele tinha esse conhecimento, ele trouxe mesmo, falou, vou fazer, entendeu? E ele lançou, e depois ele começou a trabalhar na Jovem Guarda, com o pessoal da Jovem Guarda, e ele lançou o Sérgio Reis cantando Coração de Papel. Aí o Sérgio Reis, o Tony intuiu que deveria pegar, e na Jovem Guarda, aí que vem a mágica do negócio. Eu vou lá na Jovem Guarda, vou pegar uma dupla da Jovem Guarda, que tinha muitos, Denidino, os VIPs, várias duplas. Eu vou pegar uma dupla, vou trazer e vou fazer eles gravar música de Tunico e Tinoco, que é uma puta ideia, se você pensar bem, entendeu? Acendeu uma luz na cabeça dele. E ele foi. Ele tentou, as que ele tentou lá, ele não conseguiu, porque os caras não aceitaram. Aí caiu a ficha dele, Sérgio Reis. Ele tinha sido produtor de Coração de Papel e sabia que o Sérgio Reis amava de paixão música caipira. Então ele foi e
o Sérgio Reis gravou O Menino da Porteira, gravou aquelas coisas, começou. Só que nessa vertente Sérgio Reis é música caipira com cantor solo e com orquestra. Com cordas, com violino, com esses negócios. Eu sou a terceira vertente, entendeu? Que eu tinha uma ligação muito forte com a MPB e naquele encontro com o Paulinho da Viola, que eu precisei voltar para Taubaté, o que eu descobri foi a minha caipirice, entendeu? Eu sou, cara, eu fui criado assim. Que bom. Então, eu falei, para eu ser sincero, eu tenho que fazer isso. Só que eu tinha também, por causa do negócio de letra, eu tinha uma paixão por Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, pela poesia escrita, entendeu? E eu pirei com isso, sabe? Então, eu li muita poesia, muita. Li a poesia a ponto de eu conseguir ler um poema do Drummond, por exemplo, e sentir a sensação o que ele sentiu na hora que escreveu, de tanto que eu consegui me envolver com aquilo, sabe? Para virar uma coisa assim. Então, eu falei, porra, eu vou fazer uma coisa mais acadêmica, né? Então, quando a primeira música, a number one, entendeu? A 00, chama-se Romaria, sabe? Onde eu tento trazer uma música da cultura caipira, porque não existe música caipira, existe cultura caipira que produziu as modas de viola, puxada pelo Cornélio Pires, né? Mas essa cultura caipira também produziu artes plásticas com Tarsila do Amaral, sabe? Literatura da mais alta qualidade com Guimarães Rosa, Monteiro Lobato. E quem não conhece quem não está por dentro desse assunto que a gente está falando, acha que é um pejorativo chamar o outro de caipira. Eu fui casado com uma mulher de Jacareí. Caipira. Um dos maiores orgulhos dela, ela era falar de forma caipira. É uma cultura realmente, é um orgulho, né? Uma coisa a ser mantida. Você falou de Romaria, eu abri a nossa entrevista falando que você compôs a sua própria Asa Branca. Foi uma brincadeira, uma piada com uma história sua que eu queria que você contasse com as suas palavras, porque eu acho muito bonitas. Você pode fazer isso para a gente? Explicar para o povo por que eu fiz essa piada com você, essa brincadeira. Não, eu acho assim, cara, que eu gostaria muito que esse episódio um dia virasse um filme, sabe? Porque o seu avô, ele resolveu dar um show para mim naquele dia, entendeu? Ele falou, eu vou me mostrar para esse cara, entendeu? Eu vou criar uma coisa linda aqui. Talvez ele sempre gostava muito de Romaria, dessas coisas. Então, ele começa assim, em Joaíma, Minas, divisa com o Vale do Jequitinhonha, divisa com a Bahia. Fomos fazer um show e eu fui convidado para abrir o show dele. Romaria estava no auge, tinha estourado, entendeu? Ainda estava, quem estava montado nela ainda era a Elis, né? Estava estourado com a Elis, eu era apenas o autor, né? Então eu vou para Joaíma, chego na casa de uma fazendeira, Dona Maria Araújo, mãe do cantor Eduardo Araújo, compositor também, e era uma fazendeira que o seu Luiz gostava muito dela, enfim. Então sentamos e ele vira para mim e fala assim, você conhece meu filho? Aí eu falo para ele que eu conheço, nos conhecemos em uma situação de absoluto anonimato, na sacristia de uma igreja em Barra Mansa. Nossa. Que ele fazendo aquela Joana em Flor. Uma peça de teatro, né? Trilha de peça de teatro. Você tem esse texto? Tenho. Isso é uma coisa que eu gostaria de um compacto pequeno também. Putz, é lindo aquilo. Eu vou mandar para você, vou gravar. Eu acho ótimo. Aí começamos a conversar, e foi grandes momentos, entendeu? Ele falando coisas lindas para mim, sabe? Tem um momento que a gente saiu para ver eles criam lá na fazenda Dona Maria aquelas mula pega, que são as mulas enormes, sabe? De serviço muito, muito legal. E nós fomos lá conhecer as mulas. Então, pegamos um carro, o Eduardo Araújo foi guiando, o seu Luiz foi na frente, atrás eu e Dudu, filho do Eduardo Araújo, que tinha 10, 12 anos. Aí cada porteira, ele abria a porteira, passava,
o Dudu abria a porteira, fechava, outra porteira, Dudu saiu. E, pô, ele foi abrindo e fechando a porteira, que não acabava mais de ter porteira, aquele trem lá. Aí, na volta, ele de novo, porque a gente já era veterano, então, menina que abre e fecha a porteira. Quando chegou na fazenda de volta, o seu Luiz virou para ele e falou: seu Dudu, vem cá. Quantas porteiras o senhor abriu, quantas porteiras o senhor fechou nessa viagem que nós fizemos agora? Aí o Dudu falou assim: eu não contei, seu Luiz. Daí ele falou assim: mas um homem precisa contar quantas porteiras ele abre, quantas porteiras ele fecha, a vida toda. Tem um simbolismo muito, muito interessante, muito. E ele falou assim para mim: a gente estava sentado no terraço da casa, o pôr do sol. Ele falou que aí que ele fala para mim, ele fala que ele tinha colocado um olho novo de vidro, tinha passado tinta no cabelo, fez um gibão que acendia umas luzinhas. Ele falou: botei um cabo de vassoura embaixo enfeitei um cabo de vassoura e preguei ele embaixo da sanfona para eu poder aguentar a sanfona em pé. Mas lá no sertão o povo não se engana. O povo já está falando que eu vou morrer logo. Aí, pô, aquele puta pôr do sol, eu falei: pô, seu Luiz, não fala um negócio desse. Olha aquele momento tão lindo, o cara falando que, pô, que o povo está certo, que ele vai morrer logo. Aí ele falou: não, seu Teixeira, eu vou morrer sim, mas eu só estou te falando isso porque eu quero te mostrar do que eu vou sentir falta. Aí ele mostrou o pôr do sol. Ele falou: é disso que eu vou sentir falta. Com certeza. E esses foram antes do show acontecer. Aconteceram muitas coisas, muitas histórias, muitos diálogos, mas chegamos no show. Aí eu entro, canto, faço meu show menor, né? Fiz um show menor, um show de abertura, toquei e encerrei com Romaria. Aí quando eu encerrei, acabou, desci, era num trio elétrico o show. Aí eu desci ali na entradinha, na coxia do trio elétrico, ele já estava todo paramentado, todo preparado para entrar. Aí ele falou assim: não, antes ele tinha antes ele tinha me oferecido um copinho de pinga. Eu falei: seu Luiz, não posso beber. Eu tenho uma rejeição com álcool, sabe? Me dá dor de cabeça. Nunca fui bom de. Eu falei: não, seu Luiz, eu não posso beber. Ele falou assim: não, mas esse aqui é o pH, não sei o quê. Ele entendia muito dessa. É lá naquela terra onde faz aquelas grandes cachaças, né? Ele falou que é o pH da terra. Aí, enfim, mas saio, ele vira para mim e fala assim. Ele olha para mim e fala assim: tocou sua Romaria, hein, seu Teixeira? Tocou sua Asa Branca, hein, seu Teixeira? É isso. Aí, cara, aquilo bateu em mim, eu falei assim. Eu já estava em estado de graça com ele lá, né? Ele já estava batendo na minha cabeça. Né? Eu falei, daí eu achei que ele estava tirando sarro. Daí foi demais. Né? Eu falei: seu Luiz, desculpa, mas o senhor não pode comparar a sua música com a minha. Pô, sabe? Minha música, pô, sabe? Daqui a pouco, porque eu estava achando que a Romaria ia fazer sucesso e ia, como todo sucesso, depois cai, né? Cai e vai para a gaveta, né? Maria não vai cair. Né? Aí ele falou assim, eu falei: o senhor está tirando sarro da minha cara, seu Luiz? Ele falou assim: não. Daí ele ficou sério. Ele falou: eu estou falando que o senhor tocou a sua Asa Branca. Se o senhor não está acreditando, espera 30 anos. E aí ele foi se animando, mas daí ele já não estava sorrindo, ele estava me dando. Eu estava falando sério. Aí estava dando uma encarcada. Entendeu? Renato, essas histórias são maravilhosas e, infelizmente, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria que você... Os 30 anos se passaram e a música está aqui, quer dizer, ele previu, foi um acerto golaço. E cada vez que eu escuto, eu choro do mesmo jeito. Eu adoro. E uso muito aquele disco Você com Pena Branca e Chavantinho ao vivo em Tatuí. Nossa Senhora. Eu queria, já que a gente está aqui já chegando no final, eu vou terminar com algumas perguntas juntas aqui, que é o seguinte: a música ela tem que ter uma mensagem? Você me falou uma frase que ficou na minha cabeça, que é: a melhor música de todos os tempos é a música que se faz agora. Né? No último minuto. As pessoas estão compondo ainda ou a mídia não mostra o que as pessoas estão compondo? O que você acha sobre isso? Eu acho que o que as pessoas estão compondo é que não mostra mais a mídia. Eu acho que a mídia ela se diluiu digitalmente, entendeu?
Então, não tem mais essa expectativa deles mostrarem ou não, entendeu? Porque daí, quem quiser ver, que veja. Mas se compõe muito, 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 se compõe cada vez melhor, a qualidade musical cresceu demais. E outra coisa, quando o pessoal fala muito do funk carioca, entendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, toda vez que a periferia carioca se manifestar, presta atenção. Só isso. Presta muita atenção. Entendeu? Concordo com você. Porque é forte a coisa. Entendeu? Vou pegar esse último aquilo lá já produziu Nelson Cavaquinho. Exatamente. Tanto do Rio quanto de São Paulo. Tem que prestar atenção. Eu queria te agradecer não só pela entrevista, mas eu vou usar esses meus últimos 30 segundos para te agradecer, porque você é dono de um dos mais belos jingles da publicidade brasileira, que é o da Bala de Leite Kids, que é o jingle da minha infância. Eu queria te agradecer por isso. É impossível a gente relevar todos os seus lados. Eu estou com um site aberto aqui. Quem quiser saber mais do Renato, não preciso nem dizer, né? Você vai lá, ó, teu site está aberto aqui do lado, várias fotos, contato, tudo direitinho. Você atende as pessoas nas redes sociais, Renato? Você gosta desse tipo de trabalho? Você está imaginando fazer discos, DVDs? Como é que está a sua vida nesse sentido? Vai falando que eu vou mexendo no seu site. Eu estou fazendo um projeto agora que eu vou gravar todas as minhas principais canções. E estou aqui, estou mandando pau, cara. Estou, sabe, eu penso, eu converso com as pessoas. Eu acho que faz parte da nossa profissão, e isso é uma coisa que eu aprendi com o Sérgio Reis. Eu não aprendo muita coisa com o Sérgio Reis, não, André. Mas uma das coisas que ele me ensinou, entendeu? E isso eu faço com carinho e faço em nome dele, inclusive, que sou grato a ele, é respeitar a pessoa que vem falar com você, entendeu? Eu quero que quando a pessoa venha falar comigo por causa da minha música, que ela sinta a impressão de que ela vai poder ficar comigo ali a vida toda conversando, entendeu? Perfeito. Porque eu acho que isso aí é um sinal de respeito, de consideração. O seu Luiz falou para mim que toda vez que eu cantasse Romaria, eu cantasse como se fosse a primeira vez, porque isso é uma sorte, isso é uma coisa que acontece na sua vida. Isso aí não se programa, né? Então, toda vez que eu acho que essas informações, essas mágicas, esses momentos bonitos, fazem com que eu realmente atenda o meu público com muita atenção e muito interesse. Olha, eu te agradeço demais, foi o que eu falei também no começo, eu era seu fã, mas agora eu sou seu admirador, pela sua paciência, pela sua calma, sabe, pelas suas canções, pelo seu modo de ver a vida e de passar o que você vê da vida através da sua produção cultural. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Eu me despeço de você, te peço licença mais uma vez, se você quiser deixar algum recado para quem está assistindo, fique à vontade, esse é o momento. Eu quero só te mandar um grande abraço, dizer que você representa uma coisa, você é um cara muito importante, entendeu? Porque você é neto do seu avô, filho do seu pai, isso é uma missão, né? E você vem cumprindo com muita elegância, com muito talento, com muita beleza. Com certeza, seu pai vai estar batendo palmas, seu avô, e eu aqui, cara. Um puta beijo para você. Te amo. Com certeza. Te amo mais. Obrigado, viu, Renato? Até a próxima. Gente, infelizmente chegamos ao fim. Esse foi o Mastigado. Eu tive o prazer e a honra de receber o Renato Teixeira. Você está na Rítmica, uma TV voltada exclusivamente para as artes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Baixe o nosso aplicativo, participa aqui junto com a gente, a sua contribuição é muito importante. A reprise do programa é toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, mas tem umas reprises piratas por aí, você já deve ter se ligado. A gente tem Draco na programação, Linha Ecológica às quintas-feiras, Canja Carioca às segundas-feiras, ABC do Forró, documentários variados, e está chegando mais gente. Quem sabe você não manda o seu material e a gente coloca no ar. Rítmica. Qual é o seu ritmo?
mastigado.